Vamos então observar qual o movimento do pelo da cliente para conseguirmos fazer o fio perfeito com o mesmo movimento que o próprio pelo dela. Então, depois de ter feito a linha guia, a gente identifica que abaixo dessa linha guia são os fios que estão subindo, enquanto o que está acima da linha guia são os fios que estão descendo. Então, a linha guia é muito importante para o primeiro passo. Mas agora, falando sobre a leitura do fio, não é simplesmente saber que o fio de baixo sobe e o fio de cima desce. A gente tem que saber fazer o mesmo movimento com que o pelo da cliente está fazendo para que assim tenhamos naturalidade no resultado final. Ou até mesmo equilibrar para o resultado completo, né? Então vamos lá. Então aqui a gente fez a linha guia. Agora a gente vai fazer a leitura desses pelos para encaixar a trama perfeita. Então aqui, nessa parte da cauda, a gente percebe que o pelo da cliente está subindo. Então, ó, a gente vai fazer o mesmo movimento. Eu gosto de dar essa inclinação em S, porque a gente consegue ter um fio deitado e com acompanhamento no pelo da cliente. Aqui, eu gosto de fazer uns fios longos, principalmente para o caso dessa cliente. Por quê? Vocês conseguem perceber que o pelo dessa cliente é um pelo mais deitado? Ele não é um pelo muito em pé. E se eu faço um pelo muito em pé, ele vai cruzar com o pelo da cliente. E para que eu consiga fazer um pelo deitado, eu tenho que fazer ele mais alongado. Porque se eu fazer ele deitado, ele não vai conseguir chegar até o final, tá? Ele só consegue chegar até o final sendo curto quando eu faço ele em pé. Porém, nesse caso, não iria acompanhar o pelo da cliente. Então, para que eu consiga fazer ele com o mesmo movimento, eu tenho que fazer esse pelo mais longo. Tá vendo? Ó, então, eu começo aqui para ele ser deitado, mas para ele conseguir ficar deitado, eu tenho que ser bem longo para ele conseguir ir até o final. Se eu faço ele em pé, eu consigo fazer ele curto, porque olha o comprimento. Agora, se eu faço ele deitado, não. Bárbara, mas o fio deitado não fica artificial? Não, por quê? Quando a gente for fazer os preenchimentos, a gente vai fazer esse preenchimento com fio curto. E num todo, esses fios longos que a gente faz, vai dar uma impressão que também é curto por mesclar com esses fios curtos, ok? Então, a gente vai fazer esse esqueleto com os fios mais alongados. Mas é claro que aqui é só uma ilustração, ok? Então, ó, aqui eu faço os fios bem deitados, porém eles vão gradativamente aumentando, ficando cada vez aos poucos, né, mais em pé, inclinando e sempre indo até a linha guia. Conforme ele vai indo para o início, a gente percebe que o início da sobrancelha da cliente é bem em pé. Então, a gente já tem que começar a fazer eles mais em pezinho para ter o acompanhamento. Eu sempre gosto de fazer o fio com bastante curvatura na ponta, porém aqui a gente percebe que o pelo do início da cliente, eles são bem retos, então a gente tem que fazer um fiozinho mais reto para acompanhar. Por isso que a gente nunca pode achar uma trama linda e jogar no rosto da cliente de qualquer jeito. A gente sempre tem que ver, respeitar o pelo da cliente se vai acompanhar esse pelo. Então, aqui o pelo da cliente, no caso, a gente vai ter que fazer uma trama com um fiozinho mais reto na ponta desse início. E aqui eu faço uns fiozinhos curtinhos, porém retos também. Vou aumentar um pouquinho essas pontas para dar alinhamento. Ok. Então, a gente fez ali a parte inferior, agora a gente vai para a parte superior. Vocês conseguem perceber que aqui no começo, os fiozinhos da cliente, ele começa vindo mais curtos. Então, a gente também vai fazer mais curto. E conforme ele vai indo para a cauda, ó, eles vão aumentando. Então, a gente vai fazer a cópia disso. Indo para a cauda, vai alongando esse pelo. A gente vai alongando até ele terminar curto novamente. Então, aqui a gente fez a leitura do pelo da cliente. Então, sabendo que esses pelos do início são os pelos mais retos, a gente vai jogar uma trama que favorece o início mais reto para acompanhar. Já essa parte inferior aqui, ó, da cauda, a gente sabe que os pelos dela é mais deitado, então a trama também terá que ser deitada. Quanto a essa parte superior, os fiozinhos, eles vão curtindo no começo e vão se alongando cada vez mais. Então, através de termos, né, essa observação e essa identificação de cada movimento do pelo, a gente vai conseguir fazer com mais naturalidade a nossa trama de fios.